Apenas um Show é um dos, se não o melhor, desenho da Cartoon Network. Ele tem mais de 260 episódios em 8 temporadas. E ele é um fenômeno muito conhecido pela sua originalidade / esquisitices, presentes em todos os episódios. E também fez parte da infância de vários adultos e adolescentes. Eu tô totalmente incluso nesse. Era meu desenho favorito, assistia sempre. Eu acho que todo mundo aqui conhece ou já viu a menos um episódio de Apenas um Show, né? Então não vou enrolar muito e já vou pro que interessa. No vídeo de hoje eu vou falar do episódio de número 40 da temporada número 3, nomeado de Beijo Ruim. O episódio começa normal, com Mordecai e Rigby saindo do cinema com a Margaret e Aileen. Aí o Mordecai oferece para todo mundo ir para casa deles beber um Mordechai, que o Rigby fala umas 3 vezes nesse episódio que ele que inventou esse nome. Aí eles vão para lá. Chegando lá, o Mordecai percebe que esqueceu a carteira no carro, e a Margaret chega um tempo depois e tenta ajudar ele. Só que aí, meus amigos, rola um climinha e eles se beijam pela primeira vez. Mas os caras, depois a gente descobre, já tinham comido um monte de coisa e ele tava com um mau hálito. Então o beijo não foi lá essas coisas. Ele dá uma surtada normal dele e ele entra em casa e chama o Rigby. Aí eles conversam e o Mordecai fala que foi muito constrangedor e é que começa a bizarrice padrão de Apenas um Show. Do nada, o Rigby lança uma máquina do tempo que custou 15 pratas. Informação muito importante também. E eles testam pra ver se funciona mesmo, né? E não é que ela realmente funciona. Eles voltam 15 minutos. O autor gosta muito de 15 minutos. Caramba, hein? O número 15 aqui é papum. Tá, eles voltam 15 minutos antes dele chamar o Rigby pra casa. Aí volta a cena dele subindo e o Mordecai percebendo que esqueceu a carteira dele no carro. Aparentemente, eles iam fazer o Mordecai do passado, de 15 minutos atrás, comer uma balinha de menta pra não ferrar com beijo, né? Só que acontece da Margaret chegar antes, e não dá tempo deles ajeitarem aquilo ali. Cara, corta ela! Eles voltam pro tempo normal deles e decidem fazer mais uma viagem. Dessa vez, 2 horas antes, que era quando eles ainda estavam no cinema. Ok, dando uma pausa rápida aqui, vamos ver uma frase do Friedrich Schiller. Breve é a loucura, longo o arrependimento. No caso do Mordecai, é loucura o dia inteiro, ainda mais quando se trata da Margaret, que ele tem uma dependência emocional absurda. Aqui é algo também que eu pretendo fazer um vídeo daqui a algum tempo, comparando o relacionamento dele com ela e o do Rigby com a Aileen, caso vocês quiserem, é claro. Então comenta aí se você acharia legal essa comparação, que aí eu vou ler e qualquer coisa eu vou fazer assim. Voltando pra maluquice básica aqui. No cinema, eles tentam fazer o Mordecai de 2 horas pegar uma bala de menta. Só que, tipo assim, foi de um jeito muito idiota. Eles simplesmente tacaram nele. E é claro que o Mordecai ficou pé da vida. Aí o Rigby decide chegar nele e oferecer. Gênio demais. Só que ele insiste bastante nisso, e o Mordecai grita com ele. Aí, genialmente, o Rigby de 2 horas atrás fala: cara, a gente tá querendo ver o filme. Aí o Mordecai fica... Um detalhe interessante, que depois eu vou falar mais, é que esse evento já tinha acontecido lá no começo do episódio. Porque o Mordecai reclamou ainda lá no início sobre o Rigby ter atrapalhado ele assistir o filme. E aí o Rigby fala que ele estava calado e não tinha sido ele. Então isso aqui traz uma questão muito interessante sobre loop temporal. E ao decorrer do episódio, isso vai ficando cada vez mais evidente. Agora, eles decidem impedir o Mordecai do passado a comer um cachorro-quente apimentado. Resumindo um pouco disso, eles fazem uma coisa meio errada. Os caras tiraram umas madeiras que estavam impedindo da van andar. Bastante cebola. Aí ela simplesmente dispara e o cachorro-quente caiu no chão. E claro, como toda pessoa normal e que sabe a regra dos 90 segundos, o Mordecai vai lá e come o que caiu no chão. Que foi? Dessa aqui eu até entendo ele. Ele pagou, né? Vida de assalariado é foda, mano. Agora eles decidem voltar mais pra trás, no café da manhã, que eles falam que não queriam comer uma torta pra deixar espaço pro cachorro-quente. Aí tem uma cena muito clássica de filmes ou séries que tem viagem, que eles basicamente falam com a Margaret que queriam sim. Aí ela volta lá e o Mordecai e o Rigby do passado lá falam que não.
eles não vão comer aquilo lá porque eles querem o cachorro-quente mais tarde mesmo. Cachorro quente à noite, não tá lembrada? Aí ela sai de novo e o Mordecai Rigby do presente, barra futuro, pede de novo pra ela trazer a torta. Margaret, Aí a Margaret fica pé da vida, com razão. Qual é, gente? Aqui a gente já vê que se a pessoa tenta mudar alguma coisa que já aconteceu, ela tem condições de só piorar a situação, na verdade. E não precisa voltar literalmente pro passado. Mas basta você tentar repetir alguma coisa que talvez já tinha dado errado. Aí você pensa várias situações que poderiam ter feito dar certo. Geralmente isso acontece muito no banho. Eu aposto até que os maiores filósofos, com as maiores frases, eram criadas no chuveiro, meu amigo. Com certeza. Mas bom, isso é besteira, cara. Se aquilo passou, já era. A gente não tem máquina do tempo que nem tem no episódio. E mesmo se a gente tivesse, era capaz de piorar ainda mais a nossa situação. Igual o caso deles. Porque se eles não tivessem empurrado a Avante comida a ladeira abaixo, a Margaret também poderia ter ficado com mau hálito. Aí ficaria justo pros dois, né? Então eles só meio que ferraram com tudo isso ali mesmo. É até filosófico. As pessoas não querem criar confusão, aí tentam arranjar uma maneira de impedir alguma coisa. Mas ela, sem querer, desencadeia o evento que ela não queria que isso acontecesse. É irônico pra caramba, eu sei. Ok, eles voltaram pro passado, quando o Mordecai acordou, mais uma vez. E é simplesmente intancável que o Mordecai, ao invés de escovar o dente, escolhe pentear o cabelo. Dava pra fazer os dois, velho. E ainda disse que era assim que as gatinhas gostam. É incrível que ele ainda não sabe o motivo de ser solteiro. Não é possível, cara. Daí o Mordecai e o Rigby do futuro decidem só agarrar ele e forçar ele a tomar o antisséptico bucal na marra. Os caras voltam pro presente deles e teve um questionamento interessante. Porque se eles levaram o Mordecai do passado pro futuro, ele não iria tecnicamente parar de existir? Pois é, ele simplesmente não estava mais no passado e isso aconteceu outras vezes em outras temporadas. E se não me engano, tinha sim uma consequência disso. Mas aqui não aconteceu nada disso não. Aqui acontece uma cena muito boa. O Mordecai do passado simplesmente desacreditou total que ele iria beijar a Margaret naquele dia. Nem o próprio cara acredita nisso. Cada dia que passa eu me pareço mais com o Mordecai. É complicado, amigos, complicado. Ele, o do passado, decide voltar no tempo ele mesmo. Me leva de volta pra hoje de manhã. O Rigby fala que ele, quando testou ainda no começo do episódio a máquina do tempo, pra 2 meses antes, ele comprou mais uma máquina do tempo. Melhor personagem, não tem jeito. O homem é brabo. Isso faz eles voltarem de novo pro passado. Aí começa uma sequência deles voltando no tempo várias vezes antes do tal beijo. E tem umas referências de até outros episódios aqui. Isso é genial demais, cara. Isso é muito genial. Agora eles finalmente vão pro horário do beijo. E aqui tem mais uma confusão com esse tanto de versão de Mordecai. Porque ele simplesmente prende o Mordecai do presente, mas aí tinha o do futuro, e aí eles começam a brigar, e o Mordecai do passado foi com o Rigby pro futuro. Cara, é confuso pra caramba. E esse é o episódio mais normal de apenas um show. Enquanto o Mordecai do passado ficou no tempo do beijo, mas aqui, o que aconteceu com o outro Mordecai que ficou preso lá? Os caras realmente esqueceram dele? Enfim, ambos, o Mordecai do futuro e o Rigby do futuro, destroem a máquina do tempo em seus respectivos tempos. Aí voltamos pro clima. Mas bom, houve uma diferença aqui. Não existe máquina do tempo para voltar e consertar os erros. Mas ainda tem o futuro para mostrar o que aprendemos com eles. Rissey Cerqueira. Aparentemente, o Mordecai escutou essa frase no passado. Porque enquanto a Margaret vai para beijar, o Mordecai desvia e pega a carteira do lado dela. No final tem um clima estranho, mas eles continuam com a vida. E é basicamente isso. Tinha tudo para acontecer, mas não deu certo. Como várias coisas na vida, tem que acontecer. Porque se você nunca errar, você nunca vai ter tido experiência e acertos. Você nunca vai realmente aprender a amadurecer com o erro. Então o episódio, embora rápido e não tão complexo em questões filosóficas, ainda faz a gente pensar o suficiente para fazer um vídeo sobre isso. No final de tudo, você tem que errar para depois acertar. Então pare de pular etapas necessárias em querer arrumar algum erro que você fez. Passou, cara. Segue em frente e faz certo dessa vez.